É uma alegria enorme ter vocês aqui conosco para mais um vídeo que promete tocar o coração e fortalecer a alma. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras e cheias de fé da Bíblia, a vida de Daniel. Preparem-se para uma jornada de coragem, integridade e uma fé inabalável que resistiu às maiores provações. Para quem está chegando agora, Daniel não é apenas um personagem bíblico, ele é um farol de esperança e um exemplo de como viver de forma íntegra, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele foi um jovem de linhagem nobre, um príncipe, se você preferir, de Jerusalém, levado à Babilônia como cativo. Pensem comigo, um jovem arrancado de sua terra, de sua cultura, de sua família, para viver numa nação estrangeira, idólatra e que o oprimia. Era um período de grande escuridão para o povo de Deus, mas mesmo nesse cenário desolador, Daniel decidiu que sua fé seria sua bússola. Ele e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, que depois receberam nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor. Uma das primeiras provas de sua fé foi a comida e a bebida do rei. Eles se recusaram a contaminar-se com as iguarias e o vinho oferecidos aos ídolos, optando por uma dieta simples de legumes e água. E qual foi o resultado? Em apenas 10 dias, Daniel e seus amigos pareceram mais saudáveis e fortes do que todos os outros jovens que se alimentavam da mesa real. Esse foi o primeiro sinal de que Deus estava com eles de uma forma especial. A história de Daniel é pontuada por sonhos e visões enigmáticas que só ele conseguia interpretar. Ninguém na Babilônia conseguia desvendar o significado, mas Daniel, com a sabedoria que vinha de Deus, revelou não só o sonho, mas também a interpretação apontando para o futuro das grandes civilizações e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Isso não só salvou sua vida e a dos outros sábios, como também elevou Daniel a uma posição de grande influência na corte babilônica. E as coisas não pararam por aí. Anos mais tarde, com um novo rei no trono, Belsazar, houve o famoso banquete onde uma mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mais uma vez o pânico tomou conta do palácio e mais uma vez Daniel foi chamado. Ele interpretou a mensagem como um julgamento divino, anunciando o fim do reino de Belsazar e a divisão da Babilônia entre os medos e os persas. E exatamente como Daniel previu, naquela mesma noite a profecia se cumpriu. Avançando um pouco no tempo, chegamos ao reinado de Dário, o Medo. Daniel continuou se destacando, sendo um dos 3 administradores principais do reino. Sua inteligência, sua integridade e sua dedicação ao trabalho eram tão evidentes que o rei planejava colocá-lo acima de todo o reino. Agora, parem para pensar. Um estrangeiro, um homem de Deus, ocupando uma posição de tamanho poder e influência. Isso, naturalmente, gerou inveja. Ah, a inveja humana, não é mesmo? Ela pode ser um veneno terrível. Os outros administradores e os sátrapas, tomados por ciúmes e rancor, começaram a procurar alguma falha em Daniel, algo para acusá-lo. Eles vasculharam sua vida, seu trabalho, suas finanças, mas não encontraram absolutamente nada de errado. Daniel era íntegro em tudo. Eles perceberam que a única forma de atingi-lo seria através de sua fé, através de sua lealdade a Deus. Que plano maligno, não é? Eles sabiam o quanto a fé era central na vida de Daniel. Então, esses homens arquitetaram um plano ardiloso. Eles foram ao rei Dário com uma brilhante ideia. Sugeriram que o rei assinasse um decreto proibindo qualquer pessoa de fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. A pena para quem desobedecesse? Ser lançado na cova dos leões.
Eles apresentaram isso como uma forma de honrar o rei e fortalecer seu poder. Dário, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E agora, o momento crucial. Daniel sabia do decreto. Ele sabia que se continuasse orando, estaria desafiando a lei do rei e colocando sua própria vida em risco. Mas Daniel, com aquela fé inabalável que o caracterizava, não mudou sua rotina. Como sempre fazia, 3 vezes ao dia, ele ia para seu quarto, abria as janelas que davam para Jerusalém e orava ao seu Deus, exatamente como fazia antes. Ele não se escondeu, não murmurou, não hesitou. Ele escolheu a obediência a Deus acima de qualquer medo ou decreto humano. Claro, os conspiradores não demoraram a flagrá-lo. Eles correram ao rei para denunciar Daniel. O rei Dário ficou profundamente angustiado. Ele gostava e confiava em Daniel e percebeu que havia sido enganado. Dário tentou de todas as formas encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei dos medos e dos persas não podia ser alterada, nem mesmo por ele. Com o coração pesado, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas antes de Daniel ser jogado, as palavras do rei são emocionantes. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Notem a fé do rei. Mesmo que ele não fosse um adorador do Deus de Daniel, ele testemunhou a fidelidade de Daniel e a certeza de que Deus poderia intervir. Uma pedra foi colocada na boca da cova e selada, garantindo que ninguém pudesse interferir. O rei Dário passou uma noite em claro, jejuando, sem se alimentar, sem ouvir música, angustiado por Daniel. Na manhã seguinte, ao alvorecer, ele correu para a cova dos leões e, com uma voz cheia de angústia, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? E qual foi a resposta? Uma voz serena vinda de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. Além disso, jamais fiz mal algum a ti, ó rei. Imaginem a alegria e o alívio do rei. Ele ordenou imediatamente que tirassem Daniel da cova. E ao ser retirado, Daniel estava ileso, sem arranhão algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei Dário então ordenou que os homens que haviam conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, junto com suas famílias, e os leões os devoraram instantaneamente. Mas a história não termina aí. O rei Dário, maravilhado e convencido do poder do Deus de Daniel, emitiu um novo decreto para todo o seu reino. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Ele salva e livra e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou a Daniel do poder dos leões. Que testemunho poderoso! A vida de Daniel, sua fidelidade, sua coragem e a intervenção divina não apenas o salvaram, mas também transformaram o coração de um rei e espalharam a glória de Deus por todo o império. E qual é a grande lição para nós hoje? A história de Daniel nos ensina que mesmo nos momentos mais desafiadores da vida, quando somos perseguidos por nossa fé, quando a injustiça parece prevalecer e quando a pressão para comprometer nossos valores é imensa, a fidelidade a Deus e a confiança em seu poder nos tornam mais fortes e vitoriosos. Daniel não cedeu, não se curvou, não abriu mão de sua identidade espiritual e Deus o honrou de uma maneira extraordinária. Às vezes, podemos sentir que estamos sozinhos na cova dos leões da vida, enfrentando medos, enfermidades, pressões no trabalho, problemas familiares ou crises de fé. Mas a mensagem de Daniel é clara. O Deus vivo, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, está conosco. Ele é poderoso para nos salvar, nos livrar e nos proteger, se apenas permanecermos fiéis e confiarmos nele.
Para que essa palavra fixe em nossos corações, quero que leiam comigo o versículo de Daniel 6:27, que resume tudo isso. Ele é o Deus vivo para sempre, e o seu reino jamais será destruído, e o seu domínio nunca passará. Que essa verdade penetre em cada um de vocês. Que a história de Daniel seja um lembrete constante de que a fé, a integridade e a oração são armas poderosas contra qualquer adversidade. Que ela fortaleça sua convicção e te inspire a permanecer firme, custe o que custar, sabendo que seu Deus é maior do que qualquer problema ou inimigo. Muito obrigado de coração por terem assistido até aqui. Sua presença, seu apoio e sua fé são o combustível que nos impulsiona a continuar essa missão de compartilhar a palavra de Deus. Se essa história tocou seu coração, por favor, não se esqueçam de deixar seu comentário. Queremos muito saber suas impressões e reflexões. Compartilhem este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas sejam inspiradas pela vida de Daniel. E claro, se ainda não são parte da nossa família, inscrevam-se no canal Profecias da Fé e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Até o próximo vídeo e permaneçam na fé.